ficar ruim no grito isso, né? Disposição. É o Ondas, o Gabigol, muito do que ele conquistou na carreira foi pela atenção que ele chama, né? Pelo personagem que ele é, pelo ícone que ele se tornou. E tem o outro lado disso também. Na hora da seca, mesmo sem motivo, e eu acho que realmente não tem um motivo particular em relação ao Gabigol. O Gabigol, claro, está rendendo abaixo, a gente mostrou outro dia aí o gráfico dele, mas o aproveitamento cai de meio para 1/3, para 0,33 em vez de 0,5. Não é tão pouco assim. O sarrafo do Gabigol é lá em cima e o momento do Flamengo é esse momento de instabilidade eterna que a gente vê aí e pegar o homem para Cristo. A verdade é essa. Eu, sinceramente, também não vi nada demais nesse protesto, sem violência, assim, faz parte, né? E o torcedor tem esse direito. Só fiquei pensando se é para tudo isso. Ou eles estão juntos. Porque, pô, o Flamengo está chegando... Não hoje, hoje é um jogo de campeonato brasileiro, mas está às portas de uma decisão. Mas provavelmente o protesto é pelo conjunto da temporada. Não é isso, Breler? É isso. É, o torcedor do Flamengo frustrado, foram várias decisões perdidas, Flamengo caindo na Libertadores para o Olímpia, um time inferior, caindo para o Al Hilal no Mundial de Clubes antes de chegar à final. Então você vai somando tudo isso, todos os títulos que o Flamengo deixou passar, o desempenho do time, a falta de uma sequência boa, com o time jogando bem, e foram raros os jogos na temporada em que o Flamengo jogou bem. Então isso deixa o torcedor insatisfeito mesmo com o time na final da Copa do Brasil. Porque o torcedor rubro-negro enxerga que poderia ter sido muito mais. O Flamengo, pela qualidade de elenco que tem, poderia ter entregado muito acima do que entrega hoje. E um título da Copa do Brasil, o que a gente percebe é que o torcedor rubro-negro vai comemorar, mas não vai ser um consolo, não vai ser ali uma sustentação suficiente para que esse time recupere moral, recupere a confiança do torcedor. Vai ser preciso um pouco mais, e aí as cobranças se estendem à diretoria. E no caso do Gabigol, eu vejo que essas cobranças, são pontuais por causa da história da festa do aniversário, a exposição que o Gabigol tem fora do futebol, como cantor. Lil Gabi. Então, isso daí acaba despertando rejeição na fase ruim. Quando está na boa, os caras nem ligam. Pô, se o Gabigol tá cantando, tá comemorando... Bem, não vejo nada demais, nem na festa de aniversário, e nem o fato dele ter o lazer dele, dele querer cantar. Eu também não vejo problema nenhum, mas a gente sabe como o torcedor é movido por tentar achar uma explicação rasa, uma explicação imediata. E o culpado agora é o Gabigol, mas daqui a pouco o Gabigol chega na final da Copa do Brasil, mete o gol do título, que é natural, sai pra torcida assim... E vai falar o quê? O Gabigol é um cara vitorioso, um dos principais ídolos da história do clube, mas, se tratando de Flamengo, a gente sabe que o tamanho do jogador, o que ele já conquistou, nem sempre é levado em conta. O momento pesa muito e hoje o momento do Flamengo é de contestação. E isso que a gente viu refletido e ser descontado no lugar. Pode atrapalhar, professor? Claro. Atrapalhar para a decisão para o primeiro jogo de domingo, essa pressão? Ou esse time é cascudo e isso aí não vai afetar? Eu acho que o Gabigol é cascudo. Eu acho que esse tipo de coisa não afeta o Gabigol, não vai atrapalhá-lo. E ele deve levar até como motivação boa. Estão protestando? O tipo do jogador que fala, espera um pouco que eu respondo. Ainda mais em decisão, que ele tem um histórico em decisão. Agora é o preço da exposição. Ele já fez isso várias vezes com torcidas adversárias. Sim. Não me lembro com torcida do Flamengo, mas dele chegar no estádio e ser xingado e responde com gol. Do Flamengo, isso aconteceu na Vila Belmiro, isso aconteceu na Arena da Baixada. Que eu me lembre. Do Flamengo nunca teve motivo, porque eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que é a primeira manifestação realmente mais coletiva contra o Gabigol. Você tinha manifestações pontuais contra ele, alguns cala-bocas eventuais. Agora a coisa está parecendo mais coletiva, embora também relativamente coletiva. Aquele dia lá do aniversário tinha meia dúzia debaixo de chuva. Sim, pois é. Né? Mas, não digo coletiva, mas mais barulhenta. Nessas imagens, a gente sabe que teve protestos também por Gabigol, mas vocês viram algo direcionado a ele nessas imagens que a gente mostrou ali? Eu que não reparei direito, eu só vi eles gritando para todo mundo. Né? Era geral, né? É geral. Mas ele é o símbolo, né? Ele é uma das âncoras desse time, é o símbolo dessa fase, é o símbolo de tudo. É pro bem e pro mal isso aí. É que nem quando você pergunta
pro cara espontaneamente, em quem você vai votar? Ele fala o nome de político famoso. Ou gente que não entende de futebol, se pergunta na rua, você torce para quem? O cara, só para se livrar da pesquisa, ele fala Flamengo, Corinthians, ele fala as marcas que ele tem na cabeça. Né? Então, acho que tem muito, garanto que tem muito torcedor protestando, nem sabe por quê. Naquele dia do aniversário, então, mais ridículo ainda, né? Protestar porque o cara está comemorando o aniversário. Ele não perdeu o pênalti decisivo, não perdeu do Olímpia porque ele afundou o time de alguma maneira. Ele não tem demonstrado um espírito coletivo muito bom contra, inclusive, vários técnicos do Flamengo, né? Ele é substituído e defende técnico contra a torcida. Eu realmente não entendo por que essa orquestração tão direcionada. A gente tem alguns números do Gabigol em decisões. Haja número, hein? Aí é pesado, hein? Olha aí, professor. Como será contra o São Paulo? Números de Gabi em finais pelo Flamengo. 23 jogos do Gabigol em finais pelo rubro-negro, marcou em 11. Metade, vai. Quase 50%. 14 gols em 23 jogos e 2 assistências. Então, em 23 decisões ou finais, ele tem 16 participações, 14 gols e 2 assistências. De 23, venceu 9 finais, entre elas 2 Libertadores. Que ele marcou gol nas duas. Marcou gol nas duas, uma de forma antológica, com aquela virada no final do jogo contra o River Plate. Uma ele ganhou, né? E 7 finais perdidas. Ontem, o Eugênio lembrava, porque eu falei, esses caras crescem em decisão, muitos deles, não só o Gabigol. O Eugênio lembrava, mas esse ano não cresceram em nenhuma. Né, Eugênio, lembra? Sim. Todos os campeonatos que o Flamengo disputou e perdeu até agora, né? Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Libertadores da América, e por aí vai. O Flamengo não conseguiu dar uma resposta em finais. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Eu entendo esse protesto como uma insatisfação com o momento do clube como um todo, né? Porque ganhar a Copa do Brasil para o Flamengo deveria ser mais um título, caso ele aconteça, né? Deveria ser mais um título no ano, né, que o Flamengo normalmente busca todas as competições. Essa é a diferença. O Flamengo tem um elenco, tem um projeto de futebol, tem uma perspectiva de ganhar tudo. Vamos lembrar lá do presidente Landim, pouco depois de ter assumido, estava ali numa mesa com amigos, estava um pouco mais alegre, e ele falou, vamos ganhar a zorra toda. E o Flamengo tem time para isso. E até agora... Desafiaram até o Real Madrid na comemoração da Libertadores. Aí já foi uma euforia ali. Mas... Você lembra a cara do Davi Luiz, né? Ele não gostou. Esse ano, o Flamengo não ganhou até agora nada. Então, se ganhar a Copa do Brasil, vai sair aquele... que ganhou a Copa do Brasil e tal, mas perto do que o Flamengo sinaliza para o mercado do futebol brasileiro, perto do peso econômico que ele tem para o futebol brasileiro e sul-americano, vai ser pouco ainda. Vai ser pouco para as perspectivas do Flamengo na temporada. Então, por isso a insatisfação da torcida. Ela quer que seja diferente, ela quer que o Flamengo demonstre força a cada jogo. E o Flamengo foi muito irregular ao longo desse ano, muito irregular. Uma partida boa aqui, 2, 3 ruins. Daqui a pouco uma boa ali, 4 ruins. Tem sido assim, o torcedor exige mais. O torcedor do Flamengo é muito exigente, está, entre aspas, mal acostumado, mas mal acostumado porque o clube tem para ele condições e tal. Vai. Não, ele falou mal acostumado. Agora tem que ir. Tem como a gente não pensar na música, né? Mal acostumado, você me deixou. Olha aqui. Acostumado. Presta atenção, professor Celso Zelt, neste Sai do Muro. Tô prestando. Que é diferente. Você não vai palpitar num placar de um jogo. É um Sai do Muro especial. Boa. Estrelado, como sempre, pelo tático Rafael Prats. Esse é o mais importante. Chama a vinheta aí do Sai do Muro. Retrô, né? Cabelo retrô do Cabelo já não é Prats? mais esse, já não é mais esse, né? Não tá tão curtinho, né? Não. A pergunta tá aqui. Gabigol tem que ser titular nas finais? Gabigol, professor, tô vendo sua cara, você tá em dúvida. Não Mas tô, aqui não. você não vai ficar no muro não, amigo. Não. Gabigol tem que ser titular nas finais? Lembrou o Eugênio no início da semana, o Eugênio lembrou,
que no jogo contra o Botafogo, vitória categórica do Flamengo, primeira derrota do líder no tapetim, Sim. Gabigol ficou no banco. Isso. Sem Arrasca também. E o Flamengo mordeu. E o Flamengo não deixou o Botafogo fazer o que fez pra cima de todo mundo. Ótimo. Gabigol tem que ser titular nas finais? Senhor Eugênio Leal. Eugênio Leal, não. Celso Zelt. Ó, eu vou te dar uma frase, você vai perceber que eu não vou ficar no muro. Não só nessa, como em toda e qualquer final. Tá bom pra você? Sim. Eu não entro em final sem o Gabigol. Porque eu só tenho a perder com isso. Se der errado, eu vou ter que ouvir. Mas ganhou do Botafogo. A gente só... Então, é bom não abusar. Ótimo, parabéns. Ah, é? Mas final é com o Gabigol. Se tem um cara desse, se não estiver rendendo, tira no meio do jogo. A gente só se arrepende, meu caro Abel, na vida, a gente só se arrepende daquilo que a gente não tentou. Olha, Você não sabe que bicho ia dar. você tá filósofo, hein? Pensei numa música aqui, mas não lembrei. E te mando mais uma do mestre Armando Nogueira. Deus castiga a quem o craque fustiga. Estão fustigando o Gabigol. Você deixou preocupada a nação tricolor agora. O Morumbi. E a nação tricolor sabe como o Gabigol foi importante num outro confronto São Paulo e Flamengo, que o São Paulo até jogou mais que o Flamengo, principalmente no jogo aqui, na outra Copa do Brasil, né? Ano passado. No ano passado. Daqui a pouco vamos falar de Arboleda, do tricolor do Morumbi. Mas continuamos com o nosso Sai do Muro, porque o Breler quer falar. Gabigol tem que ser titular nas finais? Então, vou citar outro sábio, catedrático, outro filósofo da bola, professor Celso Zelt, para dizer que Sampaoli não tem o direito de barrar Gabigol na final da Isso, Copa mas do Brasil. dá ênfase, assim, no teu direito... Não tem o direito Isso. de barrar o Gabigol na final da Copa do Brasil. Mas barrou contra o Botafogo, o Flamengo jogou muito. Mas Tá bom, não abusa. Gabigol tem estrela. Em final é o jogo que ele aparece. Então dá um jeito de encaixar o homem lá. Até agora temos uma unanimidade, mas estou ansioso para ouvir Eugênio Leal. Ele está até digitando, está vendo números ali. Ele deve estar vendo números do jogo contra o Botafogo. Diga, Eugênio. Eu estou procurando aqui uma referência. Um time que tirou sua estrela da final e foi campeão? Uma referência para embasar aqui meu posicionamento. Nelson Rodrigues diria que toda unanimidade é burra. Então não darei unanimidade. Eu acho que a gente tem que ter sempre visões diferentes e tal. Você vai tirar o Gabigol das finais? Não estou tirando o Gabigol, estou respondendo à pergunta que está aqui embaixo. Tem que ser titular? Não existe essa obrigação. Tem que jogar o jogador que naquele momento estiver melhor, que vai entregar mais para o time. E aí cabe ao técnico, Jorge Sampaoli, durante essa semana, observar quem está rendendo mais. Acho que o jogo de hoje é um bom termômetro. Imagino que ele jogue hoje. Ele e Gabigol. Mas eu discordo de você. Contra o Atlético. Eu discordo de você. O jogo de hoje não tem a pressão, não tem nada do que vai ser o jogo de domingo. Mas é questão de, se ele entrar no jogo de hoje, se ele mostrar boa condição física, se ele mostrar apuro técnico, se ele correr pela equipe, não vai ser problema nenhum jogar 2 partidas numa semana vindo de uma data FIFA sem jogar. É ele entrar em campo e mostrar, levantar o dedo e falar assim, eu tô aqui, e essa vaga é minha. Usar o jogo de hoje, caso ele jogue hoje, para dizer que precisa, que é o dono da posição no domingo. Por quê? Porque no último jogo, já citado agora, sem ele o Flamengo jogou melhor. Esse é um ponto. O Flamengo jogou melhor. Salve, salve, nação. Vocês viram aí todos os debates dos comentaristas sobre a partida do Flamengo e Atlético hoje pelo Brasileirão. É isso aí, viu, nação? Mais um vídeo para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein?